e a pistola na cintura. De fuzil na mão e a pistola na cintura. Se subo favela é pra ganhar. Se subo favela é pra ganhar. De crava na cara pro bicho gerar. De crava na cara pro bicho gelar. Olha de psico, ladrão logo treme. Olha de psico, ladrão logo treme. Que desce o alunos pra lidar. Olá! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora e mentora Carol Lacerda e estou aqui com vocês hoje para falar sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos, aquele tão famoso PNDH3. Esse programa nacional que consta aí em quase 100% dos editais de concurso público para carreiras policiais. Eu vou falar aqui para vocês hoje sobre todos eles, e ainda, senhoras e senhores, eu vou passar uns bizus que foram estratégias criadas por mim mesma para que você recorde sempre na sua prova de concurso e não tenha mais dificuldades em responder questões sobre isso, ok? Mas antes de dar prosseguimento, eu vou me apresentar. Não sei se você me conhece, não sei se você já assistiu alguma outra aula minha anteriormente. Então, né? Eu sou a professora Carol Lacerda, mentora e professora Carol Lacerda, sou bacharel em Direito, especialista em docência superior, em Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direitos Humanos. E sou também aí funcionária pública do Estado de Goiás desde 2007. Atualmente estou aí na Polícia Civil do Estado de Goiás. Já estive na Superintendência de Direitos Humanos da Secretaria de Segurança Pública, representando a Secretaria de Segurança Pública no que tange aos direitos humanos junto ao Estado e ao país. Fui, inclusive, condecorada com a Comenda Onestino Guimarães pelos trabalhos realizados pela Juventude Goiana enquanto estava ali na Superintendência de Direitos Humanos. Um fato que é muito, muito importante para mim. Quero dizer que sou apta, mais que apta, para falar sobre isso com vocês. Já tenho mais de década aí em docência, né, para concursos públicos e hoje eu sou especialista nisso. Por isso mesmo, aqui, quando se fala de PNDH3, eu consegui trazer aí uns bizus, né, uns macetes específicos para você que eu criei. Por quê? Porque eu vejo que os meus alunos têm grande dificuldade em aprender aí sobre o PNDH3. Porque se você for jogar lá no Google, né, se você der um Google sobre o PNDH3, você vai ver que é um documento muito, muito grande, muito extenso. E na maioria das vezes, os alunos acabam desistindo de estudar esse assunto por conta da extensão e complexidade dele. Só que não aqui, não agora. Em 2 blocos de aproximadamente 30 minutos, nós vamos, de fato, concluir com vocês o PNDH3 de forma clara, de forma translúcida, de forma concreta, né, para que você possa ir para a sua prova de concurso público sem qualquer tipo de dúvidas sobre esse assunto. Tá combinado? Fica comigo aí até o fim, então, para que você possa aprender de uma vez por todas, de forma definitiva, sobre o PNDH3, ok? Bom, gente, por quê? Por que o PNDH3, o Programa Nacional de Direitos Humanos, é tão complexo e tão extenso assim, né? Porque, gente, ele foi um programa construído aí em decorrência, né, das recomendações feitas na Conferência Mundial de Viena em 1993. E como que foi feito aí o Programa Nacional de Direitos Humanos? Do primeiro ao terceiro, que é o nosso objeto de estudo. Na verdade, dividiu-se aí o país, né, nas suas regiões, dentro das suas regiões, e dentro das regiões, cada estado fez várias conferências regionais, municipais, estaduais sobre direitos humanos. Então, a gente tinha ali alguns eixos, né, que eram até então, no começo aí, quando
colocada em prática do PNDH3 lá em 2009, eram aí 5 eixos, né? Em 2010 foi acrescentado o eixo 6. E aí, a partir desses eixos, haviam reuniões onde a sociedade civil organizada, junto com responsáveis pelo Estado, vinham dar a opinião deles sobre o que eles achavam importante naquela região constar como política pública sobre aquele assunto. Então, na verdade, quando a gente passou aí a fazer essas reuniões, a gente tinha um tema específico, né? Um tema específico. Mas todo mundo ia colocando ali quais eram as suas opiniões sobre aquele assunto. Todos iam ali dando a sua sugestão, né? E falando o que não poderia faltar sobre aquele assunto. Então, tudo isso que foi sugerido, né? Dentro dessas reuniões regionais, estaduais, e municipais, elas acabaram sendo colocadas nos anexos. E por isso mesmo que o PNDH3 é um livro bem extenso, né? Então, assim, a gente acaba tendo, de fato, que perceber que as opiniões, elas são diversas, são divergentes e, por isso mesmo, extensas, ok? Mas existe a necessidade de você que está prestando concurso, principalmente concurso para carreiras policiais, saber decorar, ter aí, de fato, todo esse conhecimento sobre o que as pessoas achavam que deveria ser no PNDH3? Obviamente que não. Você precisa ter uma noção dos eixos orientadores. Você que está prestando concurso para carreiras policiais precisa ter uma plena consciência do eixo 4, que é o eixo que vai falar sobre segurança pública e justiça, ok? Mas tem que ter um conhecimento dos demais. E é para isso mesmo que eu estou aqui. Para isso mesmo que eu vim aqui hoje, para te ajudar nisso, ok? Gente, ocorreu aí por conta de recomendações feitas na Conferência de Direitos Humanos em Viena, lá em 1993, né? E o PNDH3, o terceiro programa nacional, foi instituído pelo Decreto 7.037 de 2009 e atualizado em 2010, ok? O primeiro decreto, o primeiro PNDH, foi em 1996, através do decreto 1904, beleza? No governo Fernando Henrique Cardoso. O segundo foi em 2002, também no governo Fernando Henrique Cardoso, beleza? O terceiro, aqui, pelo decreto 7.037 de 2009, no governo Lula, com atualização pelo decreto 7.177 no governo Dilma. Essa atualização acontecida em 2010, ela não aconteceu para alterar aquilo que já estava previsto no PNDH3. Não, ela veio para acrescentar o eixo 6. Para mim, inclusive, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: o eixo mais fácil de você reconhecer na sua prova é o eixo 6, que é o eixo da Dilma, né? Foi o eixo que a Dilma inseriu no PNDH3. Ele é muito específico, muito específico. Então, é muito tranquilo de você perceber e de você reconhecer o eixo 6 na sua prova. Tranquilo? E eu vou te mostrar todos os eixos um a um, ok? Então, gente, a introdução, né, essa parte introdutória aí do PNDH3, a gente já falou. Ele veio aí na necessidade de construir democracia, trazer os direitos humanos para dentro dos programas, os programas públicos, as políticas públicas, né? Então, esse PNDH3, ele tem essa característica de inserção de direitos humanos em todas as políticas públicas estatais, né? E aconteceu por meio dessas conferências de direitos humanos em todas as regiões e todos os estados do nosso país, ok? Não tem força legislativa, tá, gente? Ela foi feita, ela foi instituída por um decreto, Então, por isso mesmo, ela não tem força legal, legislativa, né? A gente costuma dizer, inclusive a gente vê muito em prova que ela não tem força normativa. Ela tem um caráter normativo infralegal.
né? Ela está lá naquele hall, lá na pirâmide de Kelsen, vocês lembram? Constituição, tratados internacionais, leis e normas infraconstitucionais, né? Regulamentos, portarias, decretos. Então, a gente costuma dizer aí que ela não tem força normativa, mas, na real, ela não é caracterizada uma lei. Tá ok? São 6 os eixos aí, então, nesse primeiro bloco nós vamos falar de 3 eixos, ok? Nós vamos falar aí para vocês de 3 eixos nesse primeiro bloco e na sequência a gente fala dos outros 3. Para você de carreiras policiais, aquilo que está de mais importante está no eixo 4. Por isso mesmo que mesmo tendo espaço aqui no quadro, eu deixei para a gente falar no próximo bloco, porque a gente vai de fato se apegar no eixo 4, ok? A gente vai se apegar no eixo 4. Quais são os 6 eixos, professora? Interação democrática entre Estado e sociedade civil. Eixo 2, desenvolvimento de direitos humanos. Eixo 3, universalizar direitos em um contexto de desigualdade. Eixo 4, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Eixo 5, educação e cultura em direitos humanos. Eixo 6, direito à memória e à verdade, que é o eixo da Dilma, beleza? Não se esqueçam disso, ok? Mas nós vamos falar de todos os eixos, nós vamos tratar todos eles, começando pelo eixo 1. Eixo 1, gente, vem falar da interação democrática entre Estado e sociedade civil, beleza? Interação democrática entre Estado e sociedade civil. Quando a gente fala de interação, a gente fala de interagir, né? De movimentar em conjunto, vamos dizer assim. E o que é democracia, gente? Só lembrando lá do direito constitucional, né? Das nossas bases, do nosso regime de governo, que é democrático, né? Então, o que é uma democracia? Lembram-se, gente? Primeiro cracia, né? Cracia, governo, e demo, povo, né? O governo do povo é a democracia. Então, a interação democrática é uma interação em que o povo faz parte do governo, né? De forma democrática, entre Estado. Estado que vai representar o governo e sociedade civil. Essa sociedade civil, quando a gente fala em sociedade civil aqui no PNDH 3, a gente amplia de nós mesmos, né? De nós cidadãos comuns, para simplesmente falar em sociedade civil organizada. O que é a sociedade civil organizada? São as entidades representativas, aquelas que vão, de fato, nos representar perante o governo. Eu não posso simplesmente, cidadão comum, chegar, bater, né, lá na porta de um Conselho Estadual de Direitos Humanos ou um Conselho Estadual de Educação e falar, olha, eu quero representar a sociedade, porque eu tenho a possibilidade de interagir democraticamente com o Estado. Não é assim. Quem é que vai representar de forma afirmativa os cidadãos como um todo? A sociedade civil organizada, que são essas entidades privadas, entidades não governamentais, entidades sem fins lucrativos ou não, né, que vão representar o povo como um todo. Há exemplos aí, gente, tem questões aí de locais que recebem jovens, né, que se reúnem ali para receber os jovens. Aqui em Goiânia tem a Caju, né, a Caju, que é essa comunidade da juventude, OAB. Quem mais que pode ser? Associação dos comerciantes. Tudo isso é sociedade civil organizada, gente. Então, eles têm ali, né, segundo o eixo 1, a necessidade de interagir democraticamente com o Estado para garantir a política pública de direitos humanos. Ok? Para que a gente entenda o eixo 1 e todos os eixos, o que eu fiz para os meus alunos? Estudando muito tempo, né, sobre o PNDH 3 e percebendo a dificuldade dos meus alunos com ele, eu estabeleci, né, eu encontrei palavras-chave. Essas palavras-chave, elas vão te dar o norte, o rumo, para se lembrar o que aquele eixo quer dizer. E aí, quando isso cair na sua prova, se você, de fato, se recordar do nome do eixo e da palavra-chave, você vai acertar na sua prova.
Porque se você é aluno Carol Lacerda, você consegue sim acertar na sua prova. Basta que você faça a sua parte. Qual que é a sua parte? Assistir essa aula bonitinha, né? Lembrar-se do tema do eixo e da palavra-chave. Porque tudo que fizer parte desse eixo vai estar relacionado a essa palavra-chave. O eixo 1, que é a interação democrática entre Estado e sociedade civil, a palavra-chave é transversalidade. E o que é transversalidade, professora Carol? Transversalidade vem de transversal, atravessar, aquilo que atravessa, né? O que seria atravessar nesse sentido, Carol? Gente, transversalidade nesse sentido é o quê? O que o eixo 1 quer dizer? Cara, todo e qualquer projeto, todo e qualquer programa, toda e qualquer licitação que o Estado vá fazer, obrigatoriamente deve atravessar, deve transversalizar direitos humanos. Entendeu? Qualquer projeto, qualquer coisa que o Estado vá fazer, ele precisa atravessar direitos humanos. Para que os direitos humanos estejam mais presentes, estejam presentes de forma firme, de forma realmente vista pela sociedade como um todo. Beleza? Então, eu sempre dou um exemplo da PRF, tá? Eu sempre dou um exemplo da PRF. Qual exemplo é esse, professora? A PRF, na última licitação para aquisição de VTR, de viaturas, o que eles precisaram fazer? Na licitação, eles precisaram colocar uma cláusula ali que garantia que, para que a PRF conseguisse receber essas viaturas, conseguisse, de fato, ser beneficiada pela aquisição dessas novas viaturas, eles tinham que praticar um projeto voltado para os direitos humanos. E aí eles criaram, de fato, um projeto que falava o seguinte, olha, beleza, a gente vai receber essa viatura e a gente vai fazer de tempos em tempos um programa voltado para o combate do alcoolismo, das drogas no trânsito. E aí, de tempos em tempos, eles param determinadas quantidades de veículos, convidam os motoristas, né, os condutores a irem para uma sala, mostram lá esse vídeo, né, e isso tudo voltado para os direitos humanos. Isso é transversalidade, isso é atravessar, e isso é eixo 1 do PNDH3. Ok? Tudo bem? Existem aí algumas questões fortalecedoras, né? Alguns itens que são colocados ali como ferramentas para possibilitação do eixo 1. Quais são as ferramentas possibilitadoras do eixo 1? Primeiro, interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de fortalecimento da democracia participativa. Então, ele repete, né, interação democrática entre Estado e sociedade civil organizada como instrumento para fortalecer a democracia. Letra B, fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal das políticas públicas e de interação democrática. Então, você fortalece as políticas públicas em direitos humanos fazendo o quê? Transversalizando, atravessando direitos humanos nessas políticas públicas e nesse Estado. E letra C, integração e ampliação dos sistemas de informação em direitos humanos e construção de mecanismos de avaliação e monitoramento da sua efetivação. Então, a gente tenta, nesse momento, saber se está dando certo essa transversalização, né? Ter um jeito de perceber se a transversalização está cumprindo ali com o que lhe era devido, né? Vamos dizer assim, ou não. Tudo bem? Lembra, eixo 1, interação democrática entre Estado e sociedade civil, palavra-chave, transversalidade, não tem erro. Ok? Tudo bem? Eixo 2. Eixo 2 também é muito de boa, muito fácil. Por quê? A gente fala em desenvolvimento e direitos humanos. E quando a gente fala em desenvolvimento e direitos humanos, de uns anos para cá, para que haja o desenvolvimento, a gente tem que manter o quê? A sustentabilidade. E a gente já acha a nossa palavra-chave do eixo 2, a sustentabilidade. O que quer dizer sustentabilidade quando a gente leva para o âmbito do desenvolvimento, senhoras e senhores? Sustentabilidade quer dizer manutenção do meio ambiente,
Que é isso, gente? Para que haja um desenvolvimento saudável, para que nós possamos, de fato, desenvolver, né, toda a estrutura estatal, a estrutura do país, seja tratando de indústria, seja tratando de agricultura, seja qualquer coisa, para que haja um desenvolvimento e esse desenvolvimento seja saudável, nós precisamos pensar na manutenção, na preservação do meio ambiente. Por quê? Porque para que nós sejamos beneficiados com o desenvolvimento em todas as suas partes, seja econômico, seja financeiro, seja industrial, seja qualquer desenvolvimento, eu preciso, no mínimo, ter expectativa de vida. Eu preciso ter expectativa de vida para os meus filhos e para os meus netos. Porque de que adianta o desenvolvimento, né, do Estado, o desenvolvimento estatal, o desenvolvimento da economia, se eu não tiver seres humanos num futuro para usufruir desse desenvolvimento? Não é isso? Então é isso que esse eixo 2 vai falar para a gente. Sustentabilidade. Desenvolvimento e direitos humanos. Eu preciso desenvolver, mas eu preciso tacar os direitos humanos lá no meio. Para quê? Para garantir um mínimo de qualidade de vida quando desse desenvolvimento. Tá ok? Tem algumas ferramentas orientadoras que são a efetivação do modelo de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, com inclusão social e econômica, ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. Então, beleza? Inclusão social e econômica, meio ambiente equilibrado e tecnologicamente responsável. Pensando aí na diversidade regional do nosso país, né, cultural e a diversidade existente aí em todo o nosso país. Letra B, valorização da pessoa humana como sujeito central do processo de desenvolvimento. Por quê? Adianta o que a gente desenvolver se o ser humano não for o principal objeto desse desenvolvimento, né? E letra C, promover e proteger os direitos ambientais como direitos humanos, incluindo as gerações futuras como sujeitos de direitos. Aquilo que eu falei para vocês, né, gente? A gente tem que proteger o meio ambiente, colocar essa proteção ao meio ambiente como sendo direitos humanos, porque o é, e pensar as gerações futuras como detentoras de direito. Mas nem nasceu ainda. Mas, cara, se não houver a proteção do meio ambiente, um desenvolvimento sustentável, não adianta nem a gente pensar nessas pessoas como detentoras de direito, porque elas não vão chegar a nascer. Beleza? Então, esse é o eixo 2 do PNDH3, sustentabilidade. Meio ambiente, direitos humanos, sustentabilidade. Você nunca mais vai esquecer e você não vai errar na sua prova. Fechou? Eixo 3, para a gente finalizar esse primeiro bloco que fala aí sobre o PNDH3, universalizar direitos em um contexto de desigualdade. Eu costumo brincar, gente, que esse eixo a gente sempre lembra, independente de questões políticas, né? Não estou falando disso aqui, não me levem à mão, né? Enfim, mas esse eixo, para a gente não se esquecer dele, a gente tem que lembrar que o PNDH3 ele foi escrito no governo Lula. Ele foi escrito no governo Lula, né? Então, foi um momento de muita diversidade, de buscar aí a igualdade num contexto de diversidade e buscar aí a inclusão social, tá? Inclusive, se vocês quiserem acrescentar aqui nas palavras-chave, né? Além da diversidade, a inclusão social, vocês podem. Não é obrigatório, né? A palavra-chave é diversidade, mas você pode incluir aí a inclusão social, porque vai também muito trazer a essência do eixo 3, que é universalizar direitos em um contexto de desigualdade. A nossa Constituição Federal, a Constituição Federal de 88, né, a nossa Constituição da República, a nossa Carta Magna, ela traz a igualdade como um dos seus vetores, né, como uma das suas formas centrais de garantir direitos.
E a nossa igualdade, segundo a Constituição Federal de 88, ela não é tão somente aquela igualdade formal, onde você tem que tratar os iguais de forma igualitária, né? Onde homens e mulheres são iguais perante a lei, né? Essa é uma igualdade formal que existe, mas não é somente ela. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal ela traz dois tipos de igualdade formal e igualdade material, né? E aí a igualdade material é você universalizar direitos dentro da desigualdade. Como assim? Tratar os desiguais no limite da sua desigualdade para alcançar, né, de fato, a igualdade, a equidade, a justiça. Você trata os desiguais dentro da sua desigualdade para que ele seja de fato, tenha de fato direitos iguais. Né? Esse é o princípio da equidade, mas é o princípio da igualdade material, que está presente na nossa Constituição Federal de 88. E o eixo 3, ele vem falar para a gente justamente sobre isso. Universalizar direitos, trazer os direitos de uma forma universal, para quê? Para garantir direitos dentro de um contexto de desigualdade. Então, o quê? Diversidade e inclusão social. Diversidade e inclusão social, tá bom? Existem algumas ferramentas orientadoras, né, que são aí, garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando a cidadania plena. B, promoção dos direitos da criança e do adolescente para o seu desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, assegurando seu direito de opinião e participação. C, combate às desigualdades sociais. E D, garantia da igualdade na diversidade. Então, você pega aí as diferenças e garante direitos. Esse é o eixo 3. Esse é o eixo 3. Palavra-chave, diversidade, se você quiser, inclusão social. Beleza? É o eixo do Lula. Eu sempre brinco que é o eixo do Lula. A gente tem que fazer essas gracinhas e essas assimilações para que a gente lembre mesmo, gente. Né? Por isso mesmo que eu estudei tanto tempo para trazer isso para vocês. Né? Para só agora lançar isso para vocês, para que não tenha erro. Deu para entender o eixo 3? Os 3 primeiros eixos do PNDH 3. Tá tudo certo? Tamo firme. Volta daqui a pouco para a gente concluir o PNDH 3.